não por qualquer esquerda, mas por aqueles que governavam Portugal. Abandonámos as nossas colónias e abandonámos aqueles que lá viviam, deixando tudo para trás. E, Sr. Presidente, para que atirá-los aos tubarões? Se anos depois eles faziam as malas para vir para cá viver, muitos voltando ao país que lutaram e contra o qual lutaram, à capital que odiaram e à capital que quiseram um dia incendiar, voltam agora como voltam para toda a Europa. Basta ver que a descolonização deixou os seus frutos ainda marcados. Só em Moçambique, à hora que estamos agora, mais uma guerra civil deixada por os amigos daqueles que lá ficaram, provoca ainda 80 mortos nas últimas 2 semanas por um processo eleitoral mal feito. Senhor Presidente e senhores deputados, não podemos, nem depois de morrer, nem 100 anos depois de nascer, ser branqueados na nossa responsabilidade. Nós falhámos aos retornados, falhámos às colónias, falhámos aos ex-combatentes. Mário Soares também é responsável por isso mesmo. Esse é um discurso muito polêmico, a vir também de alguém muito polêmico, o Sr. André Ventura, que é uma pessoa que eu não consigo dizer o que é mau político ou bom político. Eu prefiro ao André Ventura ir analisando cada ideia dele, porque se tu o odiares, amanhã vais concordar com ele, e se hoje concordares com ele, amanhã o vais odiar. Ele é muito controverso, muito polêmico. Estamos aqui a falar do processo da descolonização de Angola e Moçambique e também de outras colônias. Portugal falhou, a culpa é de Portugal, dos angolanos. Estamos aqui também a olhar, mas antes há uma curiosidade e dúvida minha, muito antiga, ok? Mas antes quero aproveitar que temos aqui no canal amigos de Moçambique para me explicarem esta minha dúvida antiga. Por favor, como é que vocês olham para o senhor Eduardo Mondlane versus o senhor Samora Machel? Qual é a vossa visão desses dois? O que eu sei é que a Frelimo começou com o senhor Eduardo Mondlane e depois passou para Samora Machel, que levou até a independência. Mas eu gostava muito de entender qual é a vossa visão desses dois senhores. Por favor, ponham aqui em comentários que eu quero aprender com vocês que vivem, estudaram a história de Moçambique, a história acadêmica e também a história paralela. Ponto. Estamos aqui a olhar, já voltando à matéria, para o acordo de Lusaka para Moçambique de 74, que deu certo, ok? A transição, a independência, e para o acordo de Alvor para Angola de 75, que deu errado. Por que Angola foi para a guerra em 75? Por que a independência não se concretizou? Por que a transição não se concretizou? Aqui o senhor André Ventura diz que Portugal falhou porque abandonou as colônias, abandonou os soldados portugueses, abandonou o Império de Portugal, que são as colônias. E também acusou aqui o senhor Mário Soares, que na altura era ministro das Relações Exteriores de Portugal, que, segundo o mesmo, participou deste abandono de Portugal das colônias. Aqui, Angola tem uma memória muito forte do senhor Rosa Coutinho, que regia o lado militar e que também é acusado de ter entregue o poder ao MPLA. Em Angola, o que se esperava era que os três partidos, a UNITA, que era um partido nacionalista, o MPLA, que era um partido socialista, e a FNLA, que era um partido mais capitalista, pudessem realizar eleições depois de 75. Aconteceu em 75 é que o país caiu em guerra e depois, claro, o resto da história, porque sabemos muito bem que a independência de Angola foi proclamada em 3 lugares e dizem que o senhor, aqui o Rosa Coutinho, terá entregue o poder ao MPLA. A história é bem dividida, há muitas histórias, isso aqui não é matéria do vídeo. Então o que se coloca é, onde Portugal errou, a culpa da guerra civil em Angola, a pobreza que existe hoje em Angola é de Portugal. Em Moçambique, a guerra civil e a pobreza, o desemprego que há em Moçambique hoje é culpa de Portugal. Para nós entendermos aqui os factos, se olharmos primeiro para Moçambique, veremos que Moçambique começou diferente de Angola. Começou com um partido único, que era a Frelimo, que era um partido socialista. Depois surge aqui um grupo de pressão que depois espoletou, que deu origem à Renamo, porque se pretendia que Moçambique fosse um país muito mais inclusivo e não comunista como que se via, porque Moçambique, na altura, a Frelimo na altura era apoiada pela Rússia. Assim como também em Angola, o MPLA era apoiada pela Rússia, que queriam governos socialistas naquela fase. A Guerra Fria, que quando naquela fase acontecia, não nos ajudou. Mas mesmo assim, nós nos perguntamos, a Guerra Civil em Angola é culpa de Portugal?
Pode ser que seja. Pobreza, o desemprego atual em Angola é culpa de Portugal? Eu penso que não. Eu penso que nós estamos já há 50 anos independente, estamos há 20 anos em paz. Não faz sentido nenhum culparmos Portugal pela nossa pobreza, não é? Nós também participamos, alimentamos a cultura de separação, né? Os intelectuais e os do mato, né? Nós também alimentamos essa cultura, okay? De exclusão, tanto que em Moçambique, com a Frelimo, o que explodiu a guerra civil é que em Moçambique havia uma classe de elite, né? E alguns do mato, não é? E há outras partes que não queriam afiliar-se ao partido, não é? Eram marginalizados, fez com que depois a Renamo também surgisse. Mas Portugal falhou ou não falhou? Já aqui para também nós, enquanto africanos, respondermos aqui ao Sr. André Ventura. Portugal, se falhou ou não falhou, é discutível, mas eu sei que em 74, 75, Portugal também estava fragilizado. Porque depois da Revolução dos Cravos, não sei se Portugal tinha força para poder acompanhar o processo de transição. Eu acho que Portugal deixou que os africanos se cuidassem, que os angolanos se cuidassem. E dizem que o senhor aqui, Rosa Coutinho, entregou o poder ao MPLA. Se calhar também entregou e se entregou. É porque tinha outros problemas por resolver em Portugal. Apesar, vírgula, de que existiam muitos portugueses em Angola que sentiam-se também abandonados. Portugal não deu tempo a si próprio de acompanhar os seus em Portugal, em Angola, desculpa, e também de acompanhar o processo de transição. E nós também, pelas questões ideológicas, pela ganância própria, não conseguimos nos organizar. Não conseguimos, ok? Porque nós já nos víamos diferentes desde todo o processo de luta colonial. Por isso é que existiam 3 partidos, porque nos víamos diferente. Alguns eram do norte, outros eram do centro, outros eram do sul. Nós já nos víamos diferente. Agora, nos abandonam, é claro que a gente luta. Porque havia ali questões ideológicas, havia ali interferência externa, porque era a fase da Guerra Fria, onde a Rússia, Cuba, a América queriam tirar abutres nos países africanos e se perceberam que aqueles não estão a se entender, ainda bem, vamos lá também apoiar uma das partes, ok? Nós não nos confiávamos, nós não nos olhávamos como iguais e a Guerra Fria só fez com que criássemos um ambiente fértil para lutarmos. Portugal abandonou, não sei se abandonou, a tua contribuição também conta bastante. Eu sei que foi um contexto de muita fragilidade para Portugal, porque também estava a enfrentar o golpe ao Salazar e Angola estava muito dividida. Moçambique, claro, não soube aproveitar e incluir os moçambicanos, porque a Frelimo, né, queria que Moçambique continuasse como sendo um Estado socialista, onde, segundo o socialismo, né, a riqueza seria partilhada, mas os moçambicanos nem isso que viram, razão pela qual surgiu aqui grupos de pressão, surgiu a Renamo, razão pela que eu acho que houve um conjunto de falhas, mas aqui Portugal, ao assumir a sua parte, faz muito bem, porque é assim que se corrige a história. Eu não sei se André Ventura, nesse discurso, está mesmo a corrigir a história, porque dos senhores de Portugal, da política portuguesa, o mais controverso é o senhor André Ventura. Eu também posso compreender mal esse discurso, se calhar queria dizer outra coisa, se calhar queria apenas culpar o senhor Mário Soares pelas falhas de ter abandonado os soldados, os ativos de Portugal nas colônias. Também incluiu aqui já a questão ligada ao abandono, não é? Do processo de transição, como se calhar já só mais um parágrafo. E não sei se um fio último do seu discurso era mesmo dizer que nós falhamos no processo de transição, mas que houve falha, razão pela qual nós não nos conseguimos entender, razão pela qual em 75 houve guerra, razão pela qual correram com alguns na capital, razão pela qual lutamos pela capital, porque Portugal disse que a cidade era mais importante, era Luanda, e quem conquistasse Luanda tinha o poder do país. E todos nós lutamos por Luanda. Até hoje, todos nós queremos viver em Luanda. Por quê? Porque não há emprego no Guandugubango, não há emprego no Mochico, não há emprego no Ambo. Há emprego, em Luanda não há, mas em Luanda há muito mais oportunidades de ganhar dinheiro. De forma informal, de forma formal, quer dizer, muito mais informal. Até hoje a cultura portuguesa de que Luanda é o centro, de que quem vive no interior é do mato, é atrasado, ainda persiste e existe. Assim como também até agora a cultura da Frelimo de que o socialismo é o melhor sistema e que a Frelimo é o melhor partido para governar Moçambique ainda continua, a razão pela qual até hoje em Moçambique há estas manifestações, até hoje em Moçambique a guerra, tal como mencionou aqui o senhor André Ventura. Qual é a tua opinião em relação ao discurso do Sr. André Ventura? Se quiseres ver o discurso na íntegra, está na página aqui no YouTube do partido Chega. Por agora, chega
Faz like, subscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo, família.